Sejam bem-vindos ao Pampa, boa noite. Vamos conversar sobre temas do cotidiano, assuntos do momento, questões de interesse público, com as participações do engenheiro Carlos Henrique Reis e Silva, profundo conhecedor há mais de 30 anos como engenheiro da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, conhecedor dos assuntos da cidade, o economista e professor Paulo de Tarso Pinheiro Machado, que é diretor técnico da Agência Polo de Desenvolvimento e da Agenda 2020, e o deputado estadual Márcio Biolchi, reeleito para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa com 64 mil votos. Parabéns, deputado. Presidente interino do PMDB. Estou substituindo Paulo Sérgio Pinto, apresentador titular do programa, que está em viagem, mas amanhã retornará. PMDB, presidido internamente pelo deputado Márcio Biolchi, que é o único partido que amanhã será, segunda-feira, dia posterior à eleição presidencial, com uma garantia: será poder. Esta questão é inquestionável, independentemente do resultado. Pode existir posição mais cômoda do que essa, deputado Márcio Biolchi? Bom, Armando, mais cômoda do que essa é o fato de já anoitecer no poder. Porque nós já viemos o partido nesse ciclo há muitos anos e acaba sendo um problema de posicionamento do PMDB, não apenas nacional, mas as dificuldades que se criam em relação às realidades de cada estado, e não é diferente também quando nós fugimos do patamar estadual para os municípios. Claro que no caso dos partidos maiores, esse diagnóstico é mais fácil de ser feito. Agora, não é diferente dos partidos menores, que também pelo próprio regramento, pela própria legislação, né, estão se tornando confederações de lideranças, né, que acabam formando grupos, acabam formando coligações, e isso viabiliza acertos e inviabiliza outros, e talvez por isso que as pessoas não estejam mais compreendendo o sistema político partidário e simplesmente norteando o seu voto, a sua opinião, em cima de personalidades, que foi a grande ênfase aí que nós testemunhamos na eleição desse ano. Economista Paulo de Tarso Pinheiro Machado, o senhor, como diretor técnico da Agência Polo e da Agenda 2020, que eu tenho aqui em mãos, um documento muito bem elaborado, pode nos discorrer resumidamente sobre o que o senhor entende serão os maiores desafios do governo que se instalará dia 1º de janeiro de 2011 no Rio Grande do Sul, comandado pelo eleito Tarso Genro. No seu entendimento, quais os maiores desafios? Bom, os três grandes desafios que nós entendemos na Agenda 2020 serem cruciais para a retomada do desenvolvimento do Estado. O primeiro é a questão da gestão pública, já pelos esforços que vêm sendo feitos pelos sucessivos governos, em especial por este governo, por este último governo, que de certa forma retomou em níveis aceitáveis o reequilíbrio fiscal do Estado. Nesse tema da gestão pública, há um tema de fundamental importância, que aliás não afeta só o Rio Grande do Sul, mas afeta o mundo, que é a questão da sustentabilidade da previdência pública, que no caso do Rio Grande do Sul apresenta um déficit recorrente ao longo do tempo. Episódio, circunstância que provocou greve na França, recentemente distúrbios também, greve e distúrbios na França, distúrbios também na Grécia, e que de modo geral está atingindo a Europa, a Ásia, a América Latina. Esse é um tema que não pode mais ser empurrado com a barriga. Exatamente. E isso vai requerer, aproveitando a presença do deputado Márcio Biolchi, um esforço não só do Executivo, mas um esforço intrapoderes. Ou seja, o Legislativo, o Poder Judiciário tem um papel importantíssimo nessa questão, e diria que responsabilidade republicana com este tema, de modo a tornar a Previdência menos onerosa e autossustentável no longo prazo. E os outros dois temas que são fundamentais e estão de certa forma ligados é a questão da educação. O Rio Grande do Sul precisa retomar a sua condição de referência nacional, que já foi nas décadas de 50 e de 60, e que hoje este fenômeno leva a um rebaixamento da qualidade da educação no Rio Grande do Sul, levando inclusive o setor privado, em que pese seus indicadores sejam diferenciados, a educação pública é referência, vamos dizer assim, na condução da educação. E o outro tema fundamental é a questão da infraestrutura, ou seja, o Estado precisa rever
a sua intermodalidade, que hoje, por exemplo, com todo o patrimônio hídrico que esse estado tem, nós ainda andamos com a produção de bens, serviços e deslocamento de pessoas 85% em cima das rodovias. Ou seja, o Brasil tem uma malha um pouco diferente, tem 65%, e com o patrimônio que nós temos aqui, né, um verdadeiro corredor hidroviário, o Rio Grande do Sul tem que viabilizar isso, no sentido de melhorar, primeiro, estancar o custo de logística, que representa hoje quase 18% do nosso PIB, e, acima de tudo, melhorar as condições de deslocamento de bens, serviços, pessoas, e, obviamente, tornar isto menos oneroso para a sociedade. É difícil entender, engenheiro Carlos Henrique Reis e Silva, a